Do público, este é o P24. A destruição da Amazónia pode fazer-nos perder o combate da crise climática. Vamos a tempo de salvá-la? A ideia de que a Amazónia é o pulmão do planeta e de que precisamos dela para respirar é apenas um mito, mas a maior floresta tropical do mundo, que se estende por 9 países da América do Sul, tem um papel central no controle do clima global. A Amazónia é a peça-chave de um bioma que todos os anos lança no mar 20% da água doce do mundo e tem um efeito decisivo nas correntes oceânicas que distribuem o calor pelo planeta. Esse papel tem sido ameaçado nas últimas décadas. Nos últimos 50 anos, a floresta foi devastada em favor da soja, do gado ou do cobre e perdeu 20% da sua área, um território equivalente ao da Alemanha e da Grécia juntos. As coisas pioraram ainda mais durante a presidência de Jair Bolsonaro, quando o ritmo de abate de árvores cresceu 150%. O interesse na Amazônia não é no índio nem na da árvore, é no minério. Mas será que o mundo ainda vai a tempo de travar a destruição da maior floresta tropical do mundo? O jornalista Manuel Carvalho está no Brasil, no maior santuário de biodiversidade do mundo. E nas próximas 10 semanas leva-nos a descobrir este território e os grandes desafios que ele enfrenta. Uma série especial que poderá acompanhar no Público, que começa a ser publicada esta sexta-feira, 8 de setembro, na edição digital e no sábado na edição em papel. Neste episódio vamos falar com Manuel Carvalho, a partir de Humaitá, no coração do Amazonas. Bem-vindos ao P24, eu sou Inês Rocha. Manuel, viva, desde Portugal até a Amazónia. Olá, Inês. Onde é que estás neste momento? Viva, eu neste momento estou numa cidade chamada Humaitá, que fica na margem esquerda do Rio Madeira. Portanto, o Rio Madeira é um dos grandes rios que formam o Amazonas, juntamente com o Rio Negro, é o rio mais importante. E, portanto, eu estou num dos extremos, esta cidade fica num dos extremos da Amazónia, portanto, já a caminho, portanto, da fronteira, portanto, do Brasil com o Peru. Uhum. Lanças a partir do próximo sábado uma série de reportagens sobre a Amazónia que descreves como o maior santuário de biodiversidade do mundo. Por onde é que tens andado nos últimos tempos e o que é que podemos esperar destas reportagens? Bom, começando pela primeira parte da pergunta, eu tenho andado, portanto, tenho descido e subido os principais rios, os Solimões em concreto, portanto, desde a fronteira com a Colômbia até Manaus, depois subi o Rio Negro até São Gabriel da Cachoeira, que é, para além de ser um grande santuário da biodiversidade, é também uma cidade que é conhecida por ter a maior percentagem de população indígena do Brasil. É uma cidade que tem, para se ter uma ideia, portanto, 4 línguas oficiais, portanto, para além do português, 3 delas línguas nativas. É importante, estive mais detalhadamente nos últimos dias em Manaus, porque em Manaus está o principal centro de conhecimento e de reflexão sobre os principais problemas da Amazónia. E, portanto, agora estou aqui em Humaitá, porque aqui em Humaitá continua a haver uma atividade extrativista ancestral da Amazónia, portanto, que é da cultura da borracha, e também em Humaitá, porque foi do lado do rio onde está a cidade que o nosso grande escritor Ferreira de Castro, portanto, experienciou essa parte da sua adolescência terrível, portanto, a trabalhar num seringal, portanto, e era precisamente aqui em Humaitá. E depois, portanto, nos próximos dias eu conto ir para a zona mais dura, podemos chamar-lhe assim, que é a zona do desmatamento, portanto, onde a floresta, nos estados do Mato Grosso ou da Rondônia, 44% da floresta original já foi destruída. Portanto, é ali que a batalha está a ser perdida, e se voltar a ser perdida em estados como o Amazonas, onde me encontro, aí sim, portanto, teremos um problema terrível para o combate à crise climática. Uhum. Qual é que é a importância para ti de abordar agora este tema? Já ouvimos falar do problema do desmatamento da Amazónia há vários anos. Por que olhar agora para a Amazónia? Por uma razão muito simples, porque cada ano que passa, portanto, esta questão enfim, nós estamos a viver um verão terrível
na Europa, pelo que vou lendo nas notícias e, enfim, pelas chamadas que vou fazendo com os amigos e familiares, mas também no Brasil. Portanto, o calor no Amazonas atualmente está absolutamente insuportável mesmo para os amazonenses. Eu, esta semana, estive a entrevistar, portanto, um biólogo que é professor da Universidade Federal do Amazonas, e ele, portanto, disse-me que pela primeira vez desde que trabalhava ali, tinha, portanto, que regar as plantas que ele cultivava para ir colocando em lugares estratégicos da floresta, tinha que as regar de uma forma artificial porque não se lembrava de um período tão longo sem chuva. E, portanto, destruir a floresta, se o ritmo atual de destruição da floresta, do atual, ou seja, daquele que foi acumulado nos últimos 50 anos, que calcula-se, portanto, as estimativas apontam para uma destruição de cerca de 20% da floresta original. Só que, enfim, o número pode parecer pouco expressivo, mas é o correspondente, portanto, à área da Alemanha, da Itália e da Grécia junta, portanto, ou seja, é uma área descomunal. Se este ritmo continuar, portanto, o efeito que isso vai ter no regime de chuvas que beneficia não apenas a Amazónia, mas também todo o Brasil, nas grandes correntes marítimas que têm um fortíssimo impacto com o caudal do Amazonas. E as correntes marítimas são fundamentais para distribuir o calor pelo planeta. Enfim, todos os especialistas dizem, portanto, que se a desflorestação da Amazónia não for travada e se, por exemplo, em 2050 nós tivermos um cenário em que metade da floresta foi destruída, enfim, será muitíssimo mais difícil, portanto, acreditar que se pode combater, portanto, a crise climática, e quem vai sofrer mais é precisamente a Amazónia. As projeções apontam para que haja um aumento de temperatura de 4,5 graus na própria Amazónia se esse ritmo de destruição da floresta não for travado. Portanto, juntar 4,5 graus a uma temperatura como aquela que eu vivi há 2 semanas em Manaus, em que estavam 43 graus e a sensação térmica estava nos 49, torna, portanto, praticamente impossível viver num sítio com esse regime de temperatura. Claro. Nos últimos anos, com o Bolsonaro, o ritmo de abate de árvores cresceu bastante. Ouvimos muito falar da destruição da Amazónia. Com o regresso de Lula, está a haver alguma melhoria ou é preciso mais do que um governo para se registarem melhorias significativas? O governo de Lula prometeu e tentou envolver, portanto, os outros países que partilham a bacia da Amazónia, estabelecer, portanto, como data para o fim do desmatamento, portanto, 2030. É muito, 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 muito ambicioso. Está claro que os resultados do primeiro semestre deste ano, revelados muito recentemente, mostram, portanto, um ritmo de redução do desmatamento relativamente ao período dos 4 anos de Jair Bolsonaro na ordem dos 60%, é sem dúvida uma excelente notícia, porque nós temos ao longo destes anos, desde que o mundo começou a preocupar-se a sério e a pressionar o Brasil no sentido de proteger a floresta tropical, nós tivemos vários momentos, tivemos a hecatombe, a desgraça total dos anos 90 e da primeira década deste século. Depois tivemos um período em que houve uma grande redução entre 2002 e 2012. Depois, no segundo governo de Lula, as coisas começam a derrapar. Com Dilma Rousseff continuam a derrapar. Com Temer derrapam ainda mais e depois há uma tragédia com Bolsonaro. E isso acontece por uma razão muito simples. Todas as instituições, portanto, que têm por função proteger a floresta, como seja o IBAMA, o ICB, são, portanto, organizações do Estado que têm, portanto, gente muito competente e muito militante e que luta, portanto, tem amor à camisola, deixa-me usar esta expressão. Todas essas pessoas, portanto, foram destituídas, foram demitidas, as suas ações de combate foram censuradas, os orçamentos desses institutos foram reduzidos para níveis absolutamente irrisórios e, portanto, isso teve um reflexo concreto no aumento das queimadas e do desmatamento durante a era de Jair Bolsonaro. Com o regresso, portanto, de Lula da Silva e principalmente com o regresso de Marina da Silva à frente
do Ministério do Meio Ambiente. Portanto, esse aparato público que olha, que protege a floresta, está a ser reconstruído. Portanto, e os primeiros dados são muito importantes. Mas, sinceramente, não nos iludamos. Eu ontem, portanto, fiz uma viagem de autocarro ao longo de uma estrada federal muito famosa, que é a BR-309. Fiz uma viagem de quase 900 km de Manaus até o Maitá, precisamente. Mais de metade dessa estrada não está asfaltada, portanto é uma estrada federal, portanto é um bocado irónico, é uma estrada federal que tem sinais, que tem indicações de limite de velocidade, que tem os quilómetros todos devidamente assinalados, simplesmente não tem asfalto. Portanto, aquilo que se nota, até ao quilómetro 200, 220, que é quando há asfalto, eu vi imensas queimadas, e não apenas, a maior parte das queimadas são daquelas operações tradicionais que os agricultores fazem para limpar o mato, para depois roçarem, mas vi também, portanto, e fotografei, queimadas de floresta em pé, ou seja, com árvores. Não nos iludamos, portanto, havendo estrada, a pressão migratória, a sede e a fome de terra são muito vorazes, as necessidades sociais e económicas do Brasil, boa parte do Brasil, dos brasileiros, são aquelas que nós conhecemos e, portanto, vai ser um combate muito, 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 muito difícil, e por aquilo que eu pude ver ontem, não falo de uma, de duas ou de três ou de quatro queimadas. Ao longo de 200 km vi dezenas, portanto, de queimadas e, como disse, portanto, algumas delas, portanto, em áreas de floresta virgem. Não era, portanto, em zonas que já tinham sido desflorestada e estava pura e simplesmente a ser limpa para ser roçada. Não. Eu vi e fotografei, portanto, floresta virgem a arder. O que é, quanto mais não seja, portanto, um sinal de que este combate vai ser, de facto, muito difícil nos próximos anos. Mas dirias que é um caminho sem regresso? Bom, isto é uma questão que tem que se medir devidamente. Tem tudo a ver com ou nós acreditamos naquilo que é a ciência ou não acreditamos naquilo que é a ciência. Em termos gerais, portanto, naquilo que é os sinais e as leituras que se fazem sobre as projeções sobre o clima. Ou acreditamos ou não acreditamos. Se acreditarmos, temos que reconhecer, portanto, que quer do ponto de vista, portanto, do funcionamento do clima, quer do ponto de vista, portanto, dos recursos da gestão da biodiversidade, a Amazónia é, sem dúvida, o bioma, o ecossistema mais importante da Terra. Nós sabemos que a Amazónia está a ser ameaçada. Se não for possível travar o ritmo do último meio século de desmatamento, se daqui até 2050 ou 2060, portanto, em vez de termos 20%, tivemos 40% ou 50% da floresta original destruída, temos um problema gravíssimo. O país que mais vai sofrer vai ser o Brasil, não apenas, portanto, a Amazónia, com o aumento da temperatura que eu atrás referi, mas também todo o Sudeste, que beneficia do regime de chuvas que são principalmente geradas aqui neste bioma, e, portanto, nós temos que fazer alguma coisa. Agora, é preciso fazer também alguma coisa e não esquecer que há pessoas a viver na Amazónia, há pessoas a viver nas grandes cidades do Brasil, portanto, com pouquíssimos recursos. A pobreza e a desigualdade do Brasil são gritantes, como nós sabemos. Evidentemente que isto que é um problema do Brasil, mas, como disse o Presidente Lula na última reunião, portanto, com os líderes dos países que partilham, portanto, a bacia amazónica, isto tem que ser um problema do mundo. Ou seja, o mundo tem que se envolver e tem que, de alguma forma, portanto, pagar os custos da preservação ambiental da Amazónia. Até porque, usando um outro argumento que Lula da Silva tem usado, e os brasileiros usam muito frequentemente, eu acho que é um argumento que faz sentido, todos nós, todos os países da Europa e também dos Estados Unidos, em tempos tivemos florestas importantíssimas e destruímos-las, portanto, em nome do, entre muitas aspas, desenvolvimento. E, portanto, não podemos, portanto, depois de termos cometido esse erro, exigir que o Brasil, portanto, faça essa questão, portanto, tome essa questão de uma forma completamente unilateral. Certo. Manuel, continuação de boas reportagens e espero que lides bem com o calor nas próximas semanas. Ok, Inês, obrigado.
Esta sexta-feira, no Público, conhece em detalhe todas as medidas de apoio a jovens anunciadas por António Costa na rentrée política em Évora, desde a devolução de propinas à gratuitidade dos espaços, medidas previstas para o Orçamento do Estado para 2024. Este episódio foi conduzido e editado por mim, Inês Rocha. A música é da Ana Marques Maia. Tenham um bom dia e bom fim de semana.